quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Vejam só, hoje teremos apenas aula de português. Por quê? Porque tia tem uma surpresinha para vocês, tá certo? Então, veja só. O assunto de hoje será o gênero textual quadrinhos. O gênero textual que estudamos anteriormente foi qual? Quem lembra? Conto, não foi? Onde falamos o quê? Que o conto, né, é uma narrativa, porém, geralmente começa sempre com aquela famosa frase, né, era uma vez, e termina com a famosa foram felizes para sempre, e assim por diante. Eu percebi que a maioria de vocês pesquisaram o conto da Chapeuzinho Vermelho. Uma ótima historinha, né? Isso. E hoje iremos estudar sobre quadrinhos. Eu sei que vocês, a grande maioria, vamos dizer assim, 99% da turma, gosta da história em quadrinho. Por quê? É uma história divertida, né? A gente não se cansa de ler. Quais são as características da história em quadrinhos? Ela é uma narrativa também, né? Onde apresenta imagem, apresenta também a representação ilustrativa, não é isso? Porque quando a gente está lendo um quadrinho, geralmente mostra, né, a imagem onde o personagem está, né, aquele balãozinho que representa a fala do personagem, a questão do tempo, se passou, se não passou, o local em que está sendo contada a história. Geralmente os quadrinhos são o quê? Bem ilustrativos, né? Isso, ou seja, tem bastante imagem, né? Isso. A questão do texto é um pouco resumido, por quê? Porque vem balõezinhos representando as falas dos personagens, né? Não é aquele texto longo. Então, veja só, no nosso assunto, tá falando, né, sobre uma história que aconteceu lá na Alexandria, né, isso no Egito. E se tratava de quê essa história? De uma aposta entre a rainha Cleópatra, né, e o imperador Júlio César. Qual foi essa aposta? De, né, se a rainha conseguiria aprontar um castelo, né, dentro de 3 meses, não é isso? Mas, quem foi que ganhou essa aposta? A rainha, né? Então, veja só. Tia resumiu a história porque ela é um pouquinho longa, né? Tia não pode ler para vocês. Então, vocês irão dar uma olhada na história, né? A partir da página 164 e responder as questões. Então, qual é a surpresa que tia separou para vocês? Estão lembrados que ano passado, as turminhas de 1º ao 4º ano, tinha aquela apresentação de história, onde a criança pegava a história, né? Recebia o livro, na verdade, uma vez por semana, fazia a leitura e apresentava em um determinado dia. Não era isso? Então, tia pensou em fazer isso agora, esse restinho de ano, tá? Com vocês. Como assim? Tia vai selecionar uma pessoa para procurar uma história em quadrinhos. Não precisa, né, ser essa. Se quiser contar essa, ótimo. Se não quiser, você pode pesquisar outra do seu agrado, tá certo? Você pesquisa uma história em quadrinho, estuda, grava um vídeo e manda no grupo. Não é no privado de tia Valéria, tá? Se quiser mandar no privado, só perguntando se tá ok, tudo bem. Se não, vai direto já no grupo, tá certo? Grava seu vídeo e apresenta a história, tá bom? Como foi que tia selecionou essa pessoa? Eu fui por a nossa famosa folhinha de chamada, tá? Na nossa folhinha de chamada, ou seja, de frequência, a primeira pessoa é Alice Almeida. Então, Alice de Almeida irá apresentar uma história em quadrinhos, tá certo, Alice? Aguardo você. Eu sei que você vai dar um show. Então, você apresenta a história que você quiser, portanto, que seja em quadrinhos, tá? Grava um vídeo e manda no grupo, ok? Semana que vem, tia seleciona outra pessoa. Ô tia, mas semana que vem vai ser outro gênero textual? Não, ainda vai ser o gênero quadrinhos, tá certo? Provavelmente a gente vai trabalhar
a questão do gênero, né? Dentro de 2 semanas. Então, cada semana, uma pessoa diferente, né? A Alice é a primeira. Vamos lá, Alice? Então, dentro do nosso assunto, né? Também iremos estudar a questão dos artigos. Já conversei com vocês sobre artigos, não já? Em outras situações. Quem são os artigos? O, a, uma. Não é isso? No plural é quem? Os, as, uns e umas. Não é isso? Por exemplo, eu digo o quê? A tinta. A é o artigo, não é isso? Agora, quando eu digo um lápis, é o artigo, não é isso? Artigo masculino. Ou o lápis, né? O lápis, um lápis. Ok? Agora, quando eu tenho 2, eu digo como? Ou os lápis, ou uns lápis, não é isso? Mas a gente não utiliza os artigos apenas falando sobre as tintas ou sobre os lápis. A gente também diz o quê? As crianças, os adultos, né? As cadeiras, a mesa e assim por diante. Então, o que antecede o substantivo é chamado de artigo. Quais são os que tia falou? O, as, né? Ah, te atrapalhou, foi? O, os, né? O no singular, os no plural. Não é isso? A no singular, as no plural. Um no singular, uns no plural. Uma no singular, umas no plural. Esses são o que? Os artigos. Eles são caracterizados como artigos definidos e indefinidos. Quem são os artigos definidos? O e a, as e os. São os artigos definidos. Os indefinidos são um e uma, uns e umas. Ok? Então, vocês irão resolver o exercício, né? Primeiro, o da interpretação do texto. Qual foi o texto? História em quadrinhos. 168 e 169. E sobre artigo 171 e 172. Ok? Aguardo vocês. Beijo, boa aula.